Opa, pessoal, tudo bom? Hoje vamos refutar e concorrer ao prêmio de R$ 5.000 oferecido no Pix pelo canal Verdades Ocultas da Bíblia. Ele disse que não há citação de Jesus como profecia no Velho Testamento. E a gente vai provar que sim. Vamos lá, o primeiro livro que a gente vai usar é Sabedorias 2. Mas espera aí, Jogói. Ele não foi escrito no primeiro século por um judeu em Alexandria? Vamos lá. Eu perguntei aqui, eu já sabia, só perguntei rápido, tá? Sabedoria de Salomão estava na Septuaginta? Sim. O livro da Sabedoria, o Sabedoria de Salomão estava presente na Septuaginta. A Septuaginta foi escrita em 300 a.C. por 70 judeus que foram até a biblioteca de Alexandria e foram lá e traduziram do hebraico para o grego. Se foi traduzido do hebraico para o grego, então existia em hebraico. Se nós não temos o original, isso não indifere. A questão é, você tem que fazer uma reversão, nós temos que pegar o texto em grego e passar para o hebraico. É um trabalho de conversão, tá? Em breve terá aqui no meu compêndio, tá, pessoal? Vamos lá. Aí coloca aqui embaixo, eles juntam, eles mexem com teoria lá. Embora o cânon hebraico não tenha, talvez ele tenha sido forjado por um grego em Alexandria no primeiro século, um judeu. Escrito, então não tem como, tá? Mesclar as duas, tá? Porque já estava em 300 a.C., já tinha a Septuaginta. Vamos lá. Vamos agora para o texto. Versículo 12. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Ele não consegue nem olhar. Se botar um quadro de Jesus na frente deles lá, eles já ficam nervosos. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Perfeito, né? Ele disse que a religião pura e imaculada é amar o próximo, né? Cuidar da viúva em suas tribulações, do órfão em suas necessidades, né? E o que é uma religião imaculada? É que não tem mancha. Qualquer religião aí, catolicismo, adventismo, judaísmo, islamismo, todas elas têm manchas na história. Uma mancha já torna religião imaculada, tá? E glorifica-se de ter Deus por paz. Vejamos. Se suas palavras são verdadeiras, experimentemos o que acontecerá quando ocorrer a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Ai, 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 eles não entendem nada da morte do justo, né? Como é que prova que um tribunal ele é assassino? Um sinédrio tem sangues nas mãos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são te enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu tentei colocar debaixo das minhas asas e tu não quiseste? Foi Jesus falando, não. Eu falo o que eu ouvir do meu Pai. Quantas vezes Deus Pai tentou colocá-los debaixo da asa deles e eles não quiseram? Provemo-lo, vamos provar desse homem.
com ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes da sua paciência. Ele é doce como ele parece? Como ele trata as pessoas? Como uma mulher que foi levada para ser testada na casa dos fariseus. Olha, essa mulher, uma prostituta, foi repudiada pelo marido. O que você diz, Jesus? Jesus nem olhou para a cara dele, virou-se para Pedro e falou: Pedro, eu fui até sua casa e tu não me oferecestes nem água. Está vendo essa mulher aqui? Ela está chorando e enxugando os meus pés com as próprias lágrimas. O fariseu que estava ali do lado nem água ofereceu para eles. Nem água. Trouxe para humilhar aquela mulher. Por quê? Quer dizer, condenemo-los a uma morte infame. Casa de Caifás, Mateus 26. Casa de Anás. Blasfemas, você diz que o Filho do Homem virá sentado do lado de Deus dos céus. Já chega! Já ouvimos muito! O que ele disse é condenável de pena de morte. Levemo-nos a Pilatos, porque ele receberá uma morte infame, o pior tipo de morte, a crucificação. Trataremos ele como terrorista. Então, Salomão escreveu isso sobre Jesus. Vamos falar agora de Mechalim, Milchamote, capítulo 11. No futuro, o rei messiânico se levantará e renovará a dinastia davídica, restaurando em sua soberania inicial. Ele construirá o templo e reunirá os dispersos de Israel. Então, perfeito. Está falando como é que deve ser, né? Então, todos nós observaremos os estatutos, o estado anterior, ofereceremos sacrifícios, holocaustos, oblações, porque nós devemos, o nosso Deus sente cheiro suave na sua narina. Observaremos anos sabáticos e jubilares, como está descrito na Torá. Quem não crê em Jeová não aguarda sua vinda, nega não apenas as palavras dos profetas, mas também da Torá e principalmente de Moisés, nosso mestre. Quando Jesus, em João 9, ele curou o cego de nascença, o pessoal foi lá, os sacerdotes: você estava cego mesmo? Ou você está fazendo malabarismo com Jesus para nos enganar? Tragam os seus pais. Aí os pais chegaram lá: sim, ele é nosso filho, ele era cego. Confiaremos nesse Jesus? Nosso mestre é Moisés. Vocês não veem como esse homem é pecador? Ele não guarda o sábado, ele não é de Deus. Então houve divisão entre os judeus e muitos acreditaram em Jesus. Vamos descer aqui para o versículo 4. Se um rei surgir da casa de Davi, que contemple a Torá, observe seus mandamentos, conforme prescrito pela lei escrita e a Torá oral, como Davi, que foi um ancestral nosso, que obrigue todo Israel a trilhar o caminho da Torá
e retifique as brechas e lute as guerras de Jeová. Né? Tem que até guerrear, tem que Og Magog, Grande Israel, tomar lá o Rio Tigre ao Egito, Eufrates até o Egito, né? Quando está em Gênesis 15. Vamos lá. Aí ele cita lá. Aí ele vai falar aqui, ó, de mais uma profecia. Daniel 11:35. E alguns dos sábios tropeçarão para os provar, para os refinar e para os esclarecer até o tempo determinado, porque o tempo determinado já está no futuro. Daniel 11:35 fala de Jesus, né? Que é que todos aí que tentaram abolir a Torá, tropeçaram, foram pedras de tropeço para a Torá. Jesus de Nazaré, que aspirava a ser o Messias e foi executado pelo Sinédrio, também foi mencionado nas profecias de Daniel. Como afirma Daniel 11:14. O povo do teu povo se exaltará tentando cumprir a visão, mas tropeçará. Então está falando que Jesus foi muito ansiosinho, né? Se exaltou lá e tropeçou. Existe obstáculo maior que o cristianismo? Nossos profetas falaram do Messias como um redentor de Israel e salvador de Israel, que reuniria os dispersos, fortaleceria a observância da Torá. Em contraste, o cristianismo fez com que os judeus fossem mortos à espada, seus remanescentes fossem dispersos e humilhados, a Torá fosse alterada e a maioria do mundo errasse e servisse a um Deus diferente do nosso Senhor. Então aí tem mais duas profecias falando dos profetas e temos mais uma de sabedoria escrita por um próprio rei chamado Salomão, filho de Davi. Então, olha lá. Em última análise, em conclusão, todos os feitos de Jesus de Nazaré e daquele ismaelita, falando de Maomé, que surgiu depois dele, servirão apenas para preparar o mundo para a vinda do Messias e a melhoria de todo mundo, motivando as nações a servirem a Jeová juntas, como afirma Sofonias. Transformarei os povos numa linguagem mais pura para que todos invoquem o nome de Jeová e o sirvam com um só propósito. Então, todo mundo tem que falar hebraico, tá? Vamos lá. Deuteronômio 13. Quando vier um homem que é profeta ou que sonha sonhos, se levantar no meio de ti e fizer milagres ou prodígios, curar um cego de nascença, uma mulher que estava tendo hemorragia entre as pernas, estava cadavérica, ou multiplicar pão, ou andar sobre as águas, e suceder o tal milagre ou prodígio de que te houver falado, dizemos: vamos servir a outros deuses que não conhecemos e sirvamo-los. Não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Jeová, Senhor dos deuses, vos prova, para saber que se ama Jeová, Senhor dos deuses, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Seguirás Jeová, Senhor dos deuses, andarás atrás dele, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardarão, e a sua voz ouvirá, e a ele servirá, e a ele vocês chegarão. Então você não pode ouvir o que o milagreiro de Nazaré falará para vocês. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, será executado, pois falou rebeldia contra o nosso Pai Jeová, Senhor dos deuses, que
e vos tirou da terra do Egito. Fica jogando na cara o tempo todo que fez uma bondade com eles, aquele tipo de canalha, né? E vos resgatou da casa da escravidão. Mentira. Eles não eram escravos. Tanto é que a mãe de Moisés ela ganhava salário na casa do faraó. Então, incitarás teu irmão, filho da tua mão, o teu filho, a tua filha, a mulher do seu seio, o teu amigo, dizendo em segredo. Olha o que Jesus falou que Jesus fez. Ele fala, vamos, segredinho, vamos lá, para ninguém saber, senão a gente vai ser apedrejado. Servimos a deuses que não conhecestes. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terá piedade dele, nem o esconderás. Então não pode, aquele cara ali tá falando coisa esquisita, aquele cara, mas certamente o assassinarás. A tua mão será a primeira contra ele para o executar, e depois a mão de todo o povo. Então o apedrejarás até que morra, pois te procurou afastar-te de Jeová, Senhor dos deuses, que tirou da terra do Egito, ao canalha de novo, da casa da escravidão. Para que toda o Israel o ouça e o tema e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Então, novamente, aí nós temos, né, uma citação clara a uma personalidade igual a de Jesus. Vamos para Deuteronômio 21. Quando alguém tiver um filho persistente e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e da sua mãe, né, os três patetas, Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés, ao Davi, ao Salomão, castigando-lo, eles não deram ouvidos. Então seu pai, então ele recebeu um castigo, não deu, continuou fazendo, como a Maria fez, né? A Maria foi lá castigar ele. Mateus 12. Jesus, você foi chamado de filho de Beelzebul ali em cima. Você curou o endemoniado, o cego surdo, não pode curar. Ele não cura ninguém, fica mentindo. Era para ter falado que ele está pagando pelo pecado dos pais, o pai dele era um maldito, nasceu por causa do pai. Por que tu fez isso? Curou o endemoniado cego surdo, cara? Aí Jesus olhou para ela e falou assim, não, ela não é minha mãe e esses aí não são meus parentes. Aqueles ali são minha mãe e meus parentes. Então todos os anciões da cidade, esse nosso filho é rebelde e persistente, não dará ouvidos a nossa voz, é um comilão e beberrão, e todos os homens da sociedade o apedrejarão até que morra. Tiraremos o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando ainda houver pecado digno do juízo de morte e for morto, e o penduraste no tronco, o seu cadáver não permanecerá no tronco, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Então ele caiu nessa segunda lei aqui, tá? Tem um tipo de morte, que é apedrejada, e tem quando houver digno do juízo de morte. Foi o que está lá em Mateus 26. Ele é digno de juízo, de pena de morte. Então deveremos pendurá-lo numa madeira, num madeiro, num tronco. Vamos agora à Epístola ao Iêmen por Maimônides. Tá? Ele está dizendo que desde o tempo de 70, ou seja, o Apocalipse, todo despota ou escravo que ascendeu ao poder, seja ele violento ou ignóbil, teve como primeiro e último objetivo destruir nossa Torá e viciar nossa religião por meio da espada, da violência, da força bruta, como Amaleque, como Cícera, Senaqueribe, Nabucodonosor, Tito, Adriano, que seus ossos sejam reduzidos ao pó e outros como ele. Esta é a primeira classe que tentou frustrar a vontade divina. A segunda classe é composta por mais inteligentes, instruídos dentre eles os sírios, os persas e os gregos. Esses também se esforçaram para demolir nossa Torá e viciá-la por meio de argumentos que inventam e controvérsias que instigam.
Depois disso, surgiu uma nova seita que combinou os dois métodos. Estamos falando de um homem chamado Jesus de Nazaré, que seus ossos sejam reduzidos a pó. Ele era judeu porque sua mãe era judia, porém seu pai fosse gentio. Pois ele, de acordo com os princípios da nossa Torá, uma criança nascida de uma judia e um gentio, ou de uma judia e um escravo, é legítima. Jesus é chamado de filho ilegítimo apenas figurativamente. Ele levou as pessoas a crerem que ele era um profeta enviado por Deus para esclarecer as perplexidades da Torá e ele era o Messias predito por todos os videntes. Ele interpretou a Torá e seus preceitos de tal maneira que levou à sua anulação total e abolição de todos os mandamentos e a violação de suas proibições. Os sábios de bendita memória, tendo tomado conhecimento de seus planos, antes que sua reputação se espalhasse entre o nosso povo, aplicaram-lhe o castigo apropriado, ou seja, a pena máxima, execução no madeiro, digno de juízo de morte. Então, pessoal, eu espero que o Pix chegue na minha conta, que eu estou precisando ganhar R$5.000. Fiquem com o Pai.